Fala galera, tudo bem? Estamos sumidos um pouquinho aqui das telinhas, mas mais uma vez aqui, Carlos Antunes aqui falando com vocês, podcast Revolution Minds, mais um episódio, e um episódio muito especial, que hoje nós vamos estar apresentando aqui oficialmente a nossa co-hoster e anunciando para vocês que vão estar assistindo esse episódio que nós estamos partindo para São Paulo. A Revolution Minds não vai sair do Rio, mas estamos estendendo a nossa tenda para São Paulo e brevemente, aí no dia 7 de julho, vocês vão ter o nosso primeiro episódio lá em São Paulo, galera. Eu não vou falar muito, eu não vou me estender, porque eu falo demais, vocês já sabem, mas eu quero primeiramente agradecer a Deus, como eu sempre faço, eu não posso deixar de agradecer a Deus por esse projeto. Nós estamos dando um salto, né? Nós estamos subindo um nível acima e conquistando muitas coisas. Eu creio que tudo isso é permissão de Deus, porque sem Deus esse projeto não existiria. A gente estava projetando algo e eu tenho certeza que Deus é quem está movimentando as peças para que tudo flua de forma natural e muito positiva. Então não posso deixar de agradecer a Deus por esse projeto estar caminhando para onde a gente tem em mente que esse projeto chegue, e graças a Deus está indo muito bem. Agradeço a vocês, nossa audiência, porque sem vocês também nosso crescimento não seria possível. E como sempre, eu agradeço os meus convidados, né? Hoje aqui muito especiais, que é a Lola, nossa co-hoster, oficialmente sendo apresentada aqui, e o Marreta, também um profissional de excelentíssima qualidade lá de São Paulo, um amigo também que nós conhecemos no evento lá em São Paulo e que tá aí, veio aqui para o Rio para participar, né, de um evento aqui com a gente e tá aqui hoje para contar um pouquinho, né? Sei que de repente não vai dar tempo de chegar em tantos detalhes, mas para contar um pouquinho de como é a trajetória dele, quem é o Marreta, para apresentar para vocês também aí. Então, sem mais delongas, agradecimentos feitos, eu já quero passar aqui a voz, né, para nossa co-hoster, Lola Barber. Ela vai se apresentar para vocês aí. Ó, profissional de alto nível, hein? Projetos incríveis vão acontecer a partir desse momento, né? A gente está fazendo uma parceria muito bacana e eu tenho certeza que isso tudo vai ser bom para ambas as partes, né? A gente vai conquistar muitas coisas através disso aí, ó. Eu já quero deixar uma dica para você aqui, ó. Evolução, muda a mentalidade, faça conexões, porque isso vai te levar em lugares que você nem imagina. Lola Barber, fica à vontade, a voz é sua. Salve família, Lola Barber na voz. Não podia começar esse podcast com o meu bordão, né? Bom, Lola Barber, sou de São Paulo, tenho 31 anos. Queria também, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Pela parceria, pela conexão que ele fez entre a gente. Estou muito feliz. Eu tô emocionada, na verdade, desde quando eu entrei aqui nesse lugar. Eu tô muito feliz com aquilo que Deus ele tem feito, sabe? Com aquilo que Deus ele tem me proporcionado. E eu creio que essa parceria é uma parceria aí de sucesso. Porque ele tá na frente, né? Ele tá no comando. E tô muito feliz, cara. Eu tô de verdade, tô sem palavras para expressar a tamanha gratidão que eu tô sentindo aqui nesse lugar. Rio de Janeiro, é a primeira vez que eu tô vindo pro Rio e, cara, sensacional. Primeira de muitas, com certeza. E o mais legal, né, é poder representar a Revolution, né, no estado de São Paulo. Tô muito feliz com esse projeto, né. Eu creio que a tendência é expandir mesmo, né, expandir. E eu creio que a Revolution não vai chegar só em São Paulo, mas eu creio que ela vai chegar em outros estados também. E é isso, como você disse, revolução de mentes. A gente tem que revolucionar a nossa mente todos os dias. É desse jeito. Revolution Minds, né? Traduzindo, né, do inglês, é mente revolucionária. Mente revolucionária. Então, o propósito é sempre esse, é trazer para o profissional, para você que está assistindo aí, se você é profissional da área da beleza ou não, é trazer uma conscientização que você pode ir além das suas expectativas. Superar as limitações é importante. Isso que a Lola falou sobre a oportunidade, a gente precisa acreditar que a gente pode chegar, a gente precisa acreditar que a gente pode ir além e a gente precisa procurar as pessoas certas. Às vezes, a gente apresenta um projeto uma vez, aí as pessoas não dão crédito, não aceitam, enfim, fala que não vai fluir, que não vai funcionar, que não vai para frente.
Mas não desanime com isso. Assim aconteceu, eu tô falando porque aconteceu comigo. Para quantas pessoas eu falei da Revolution, para quantas pessoas eu convidei para esse lugar que a Lola vai estar assumindo ao meu lado no podcast. E as pessoas muitas das vezes não dão crédito. Então, a gente precisa encontrar as pessoas certas, fazer as conexões corretas e continuar seguindo em frente. E aí eu vou parar de falar um pouquinho, vou passar a bola para o nosso Marreta, nosso amigo aqui. Ele vai estar dando um segmento aí, falando um pouquinho sobre ele, quem é o Marreta. Enfim, fica à vontade, a voz é sua. Tá contigo. Fala, galera. Sou o Marreta, tenho 38 anos, 8 de profissão. E é um prazer estar aqui hoje. Carlos, não tenho palavras para agradecer essa recepção que você fez com a gente aqui no Rio de Janeiro. Primeira vez que a barbearia está me levando para outros lugares, assim, fora de São Paulo. Sou de São Paulo, Zona Leste. Conheço um pessoal do Rio que é de lá. E hoje eu tô aqui, cara, graças a Deus. Tive uma experiência incrível esse final de semana. Na segunda-feira, ontem, no evento, foi sensacional. Foi uma conexão incrível. Foi muito bom. E quero agradecer por ter conhecido você no duelo. Conhecido a Lolinha, que é minha irmãzona agora, que a barbearia me proporcionou, me trouxe aí uma irmãzaça mesmo, de coração. Parceirona. E, cara, e é isso. Entrei na área depois de um pequeno acidente de percurso de vida, né? Eu era lutador, quebrei o braço. Daí que vem Marreta, né? Daí que vem Marreta. Agora tá explicado. Daí que veio Marreta. Eu quebrei o braço e acabei que eu tive que, por força maior, eu tive que me aposentar. Tive que parar de lutar. Uhum. Aí meu pai, que é barbeiro também há mais de 30 anos, falou para eu fazer o curso. Eu acabei fazendo e eu me apaixonei pela profissão e hoje eu vivo, respiro, durmo, acordo, barbearia. Barbearia hoje é sua, no caso, a sua principal renda, né? Hoje a barbearia é minha lifestyle. É lifestyle. E o legal disso tudo é a conexão que a profissão traz pra gente, né, cara? A experiência que a gente pode conquistar se a gente abrir a nossa cabeça e aceitar as oportunidades que vêm. Ontem a gente, no evento, nós falamos sobre criar oportunidades, mas as oportunidades elas também aparecem sem nós criarmos. E se nós aproveitarmos essas oportunidades, a gente se conecta com coisas grandiosas. Eu vi uma oportunidade, fui para São Paulo em 2 semanas, tive que dar um jeito de ir para São Paulo no duelo, onde nós nos conhecemos. Sim. Nós nos conhecemos, sim, literalmente, sim, né? Onde eu tive acesso com a Lola também. E hoje a gente está rumo a algo que, naquele dia, eu tive um estalo na minha mente e falei, acho que agora é o momento de começar a expandir um pouco, né? E deixar as limitações de lado e avançar para o que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente fizer a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Tem coisas que Deus não é que Deus não possa fazer, mas o que é para nós fazermos, nós precisamos fazer. Sim. Precisamos botar a mão. Estava passando por um momento muito difícil, estava com meu pai internado, meu pai faleceu, eu estava em São Paulo. Então, eu não queria viajar, né? Como estou abrindo aqui para vocês essa parte, essa história, mas eu precisava viajar. E a minha mãe falou, vai viajar porque você precisa ir fazer o que você tem que fazer. A minha mãe disse essas palavras para mim. E eu fui viajar com meu pai internado, conheci essas pessoas incríveis e a coisa está fluindo, né? Então, eu creio que essa é a visão, é você se agarrar às oportunidades que surgem e avançar. E, cara, muito bom por vocês estarem nessa parceria com a gente, muito bom ter vocês conosco, né? Tenho planos aí que depois eu vou conversar com o Marreta em particular, com a Lola também aí pra gente... Porque assim, cara, eu vou até abrir um pouquinho aqui, eu não vou ter como ir para São Paulo sempre. Então, né, a Lolinha vai, né, precisar de alguém também com ela lá e a gente, né só um spoiler. Só um spoilerzinho, depois a gente... Quer saber mais? Arrasta pra cima. Segue a gente no Instagram pra saber mais. Segue a aí. mão começou a suar aqui. Vamos amadurecer isso aí. E é isso aí, fala um pouquinho, Lola, pra gente de quem que é a Lola, né, pro pessoal te conhecer um pouquinho mais. Quem que é a Lola Barber?
tempo de profissão, não lembro se você falou, eu acho que não falou. Não. Mas é importante para o pessoal que está vendo lá, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, caramba, eu tenho que ter 10 anos de barbearia, eu tenho que ter 20, 15 anos para estar assumindo uma posição como referência. E na grande verdade, você só precisa se lançar. Sim. Né? Você só precisa se lançar e não ter medo de seguir. Porque se você colocar o primeiro pé, aí você coloca o segundo e passo a passo você vai indo aí rumo ao objetivo que você tem. Fala pra gente aí, pra galera. Como eu falei, tenho 31 anos, eu sou barbeira tem 4 anos. Tem 4 anos que eu sou barbeira. Hoje eu sou sócia e proprietária de uma barbearia em Guarulhos. Eu sou de Guarulhos. Acho que Guarulhos é zona norte. Acho que é zona norte do estado de São Paulo. Participei do duelo, né? Inclusive, eu ia até abrir um parênteses aqui. Quando eu fui pro duelo, eu não fui pro duelo eu não fui com o duelo na intenção de nada. De nada. De nada. Sabe quando você fala assim, cara, eu vou lá porque eu vou participar, vou dar o meu melhor, vou fazer a parada acontecer, mas eu não tinha noção na minha cabeça o que o duelo ele iria me proporcionar, sabe? Que uma das é a parceria com a Revolutions, com a Revolution Minds. Então, foi uma parada muito incrível, porque eu não imaginava mesmo a proporção, né, que tomou. Depois do duelo, minha carreira fez assim, tipo, sabe? E decolou, né? Decolou. E aconteceu exatamente aquilo que você estava falando, né? Quando você se conecta com as pessoas certas. Quando você se conecta com as pessoas certas, as coisas acontecem. Porque é aquele negócio, quando você tá no começo, ninguém quer cortar cabelo com você, ninguém quer te dar crédito, mas depois que você decola, quer todo mundo... Pegar o hype. Quer todo mundo surfar na sua onda, né? Pô, sabia que ia dar certo. Tava contigo desde o começo. Ó, já tô falando carioca já. Falei pro Marretão uma semana, se eu ficar aqui uma semana, acho que eu falo carioca. É nóis, tamo junto. Qual é? Qual foi? Ainda. Biscoito. Mas é engraçado que nós estávamos conversando tanto na praia, no domingo, lá quando nós fomos fazer conteúdo, quanto ontem mesmo no evento. É uma parada muito de energia, cara. Sim. É uma conexão, assim, absurda, que nem a Elisângela. Sim. Um beijo, Eli. Eli. Ela é sensacional, cara. Minha mãe, eu falo que a Eli é minha mãe. Eu adotei a Eli com a minha mãe. Ela apareceu recente nos meus caminhos, né? E, cara, isso mudou. Mudou porque através tanto do duelo quanto o outro evento que eu fui, que era um café com a Ana Calisto, que eu vi a primeira vez a Lola lá, a gente nem se falou nem nada, porque sentamos distantes e tal. Aí depois, através do grupo que ele fez, das reuniões que a gente tinha, a gente foi conversando mais tal, e foi energia tal. E aí ele falou, vocês são, tipo... Diferente. É que nem eu falei pro Marita, atrair, a gente querendo, a gente acaba atraindo várias pessoas. Mas a energia faz com que a pessoa fique, sabe? A pessoa da mesma energia que a sua. Entende? Então, eu acho que é super isso, sabe? Acho que tudo isso que tem acontecido, pelo menos comigo, Deus, ele eu tenho atraído muitas pessoas, mas só os que têm a mesma energia que ficam, que permanecem. É basicamente o que a gente falou ontem lá na palestra, a energia boa, né? Energia boa, sim. A energia boa, ela contagia e te faz avançar, porque não adianta você estar com uma pessoa que quer, por exemplo, você está com uma pessoa muito boa do seu lado, uma pessoa que é profissional, uma pessoa que tem uma qualidade muito grande, uma pessoa de excelentíssimo caráter, mas que a visão dela talvez vá contra. Não é que a pessoa seja ruim, é que a pessoa tem uma outra visão. Então não dá certo. E tá tudo bem. Opiniões diferentes e tá tudo bem. Sim. Eu costumo dizer que ou a gente contamina ou a gente contagia. Exato. E é muito melhor contagiar. É muito melhor do que... Exatamente. É que nem eu vi ontem, né? O medo a gente não perde, a gente controla. Exato. Exatamente. Uma coisa que eu falo muito, que muitas pessoas, ou quase todo mundo que eu falo não acredita, é que eu sou tímido, cara. Eu sou tímido. Não sou extremamente tímido, mas eu sou tímido. Entende?
Mas quando eu vou é igual você tá num carro e você passa a primeira marcha, passa a segunda, a terceira, a quarta e você vai embora. Então, quando eu entendi que a timidez ela não ia me deixar, que é um sentimento que nasceu com a gente, que isso nasce com a gente. Nasce, sim. Só que a gente existem os graus, né, de timidez, tem graus que precisam de um tratamento, de um especialista, de um acompanhamento. Mas quando eu entendi que eu não era o meu caso, que eu precisava vencer, que eu conseguiria vencer isso, num evento que eu participei, acho que em 2021, onde eu recebi um convite para fazer a abertura do evento, olha só. Chamar o palestrante principal, falei, na hora, meu coração gelou. Oi? O famoso MC, né? Mestre de cerimônia. Exatamente. E aí, na hora que o cara falou, vai dar início. Quase que eu travei. Aí tinha um psicanalista lá, amigo nosso, né, que a gente conheceu, ele fez uns exercícios comigo na hora lá, Michel Silva. Forte abraço, meu amigo, beijo pra você, Michel Silva, um excelente profissional. E ele fez uns exercícios comigo, cara. Fecha o olho, respira, fala isso, fala aquilo, olha pra cima, puxa o ar, solta e tal. Bateu no meu ombro e falou assim, vai, brilha. Era pra eu falar 5 minutos, eu falei quase meia hora. Meia hora. Sabe? Então, desde esse momento, parece que deu um start. Eu falei, eu consigo vencer isso. Mesmo com esse sentimento, mesmo com essa coisa de timidez dentro de mim, eu consigo seguir em frente. Aí é onde você vê que você é mais forte, que você é maior, né? Sim. É maior que a timidez, maior que o medo, maior do que qualquer coisa. Sim, exatamente. Não é questão de ser melhor ou pior do que ninguém, é questão de você saber uma limitação que você tem e você se esforçar para vencer aquela limitação. Dominar ela, né? Dominar e seguir, exatamente. Exatamente. E falando nisso, né, o nome dela já foi citado aqui, mas eu quero expressar aqui a minha gratidão a Elisângela, não posso deixar de agradecer a Elisângela, porque graças a você, né, a Deus em primeiro lugar, mas graças a você, eu me conectei com essas pessoas, com a Lola, me conectei com o Marreta, num evento que você convidou a Revolution para fazer a cobertura do seu evento. Primeiro evento que a Revolution foi fazer cobertura fora do Rio de Janeiro, né? Nós já tínhamos esse propósito de transformar a Revolution numa produtora, de transformar a Revolution para fazer essa questão de cobertura de evento, porque nós temos uma cabeça de fazer mesmo a Revolution decolar, não limitar a Revolution, mas abrir as oportunidades para o que a gente tem propósito para a Revolution, e as coisas estão caminhando, graças a Deus, conforme a gente planeja que aconteça. Então, hoje está nesse estúdio aqui, hoje está... Eu cheguei aqui, eu falei, caramba, é isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo? Você entende? E ainda mais com a notícia do proprietário aqui do estúdio, ele falou, cara, tô com a mente aí para outros lugares e tal. Depois eu falo o que é, mas a gente não vai dar muito detalhe sobre isso não, mas se acontecer realmente, a gente vai estar indo para um nível que a gente espera, mas que superou as expectativas. Então, assim, estou muito feliz com tudo. E a Elisângela, ela com certeza abriu uma porta aí apresentando a gente no duelo de barber, um dos maiores, ou se não maior competição barber de São Paulo, né? São Paulo, e está tomando uma proporção muito grande, já foi a 4ª edição do evento. Então, Elisângela, forte abraço para você, gratidão, e tenho certeza que, independente de qualquer coisa, tenha certeza que você vai estar sempre aqui, ó. Sim. Vou carregar uma gratidão eterna por você, e o que tiver ao meu alcance, que tiver ao alcance da Revolution, fazer para que o duelo ganhe ainda mais notoriedade e a gente consiga avançar mais e mais, a gente vai estar fazendo. Conta com a gente. Tamo junto. Com certeza. E é isso. São Paulo nos aguarda. São Paulo nos aguarda, né? RJ nos aguarde. Dia 7 de julho. 7 de julho. 7 de julho vai ser a estreia, né? Vai ser a estreia do podcast em São Paulo. Que a Elisângela, nossa convidada, né? Já vamos abrir aqui, né? Nossa primeira entrevistada. Vai ser a primeira entrevistada. E eu super apoio, né? Como a gente estava falando, a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Sim. Dar honra a quem nos honra, dar honra a quem tem honra. E minha eterna gratidão a Eli, a todo o pessoal do duelo. A Eli sabe que eu tenho ela no meu coração. Eu falo que ela é minha mãe. Eu adotei ela com minha mãe. Ela querendo ou não, eu adotei ela. Não quero saber. E ela é show de bola, assim. Ela me dá vários conselhos, me aconselha, me direciona. Cuidado com isso, faz isso. Entendeu? E ela é minha assessora. Não, e um detalhe, quando
eu sinto uma liberdade muito grande de conversar com a Elisângela, praticamente as minhas decisões. Até a saída para São Paulo com a Revolution, eu falei com ela, falei, ó, a gente está com um projeto de ir para São Paulo e tal. Ela, pô, bacana, amigo, e tal. Porque a gente se sente à vontade, né, com quem... Sente né? à vontade, é. Então, quando eu falei para ela assim, Elisângela, eu convidei a Lola para ser co-hoster da Revolution Minds. Ela, ó, cuida bem da minha menina, hein? Ela falou. Quando você me ligou, que você propôs a parceria, a primeira pessoa que eu liguei foi para ela. Logo em seguida, eu falei assim, ele precisa contar uma coisa. Ela, o que foi, mulher? Eu falei assim, senta, ela, o que aconteceu? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Ela, o que foi? Eu falei assim, o Carlos. Ela, que Carlos? O do da Revolution? Eu falei assim, ele me ligou aqui, me propôs uma parceria assim. Ela, mentira, não acredito, tô muito feliz, não sei o quê. Ela comemorando de lá e eu comemorando daqui. Porque, cara, às vezes as pessoas olham assim e falam, e acham que, tipo assim, mas é só... Mano, não é só. Quando a gente sabe aquilo que a gente quer... E a gente conquista, então não é só. O que pros outros pode não ser nada, pô, pelo menos pra mim, cara, você é doido. São as pequenas coisas que as pessoas não conseguem enxergar. Pô, mas é só isso. Como se estivesse desdenhando do que tá acontecendo. Sim. E aí, quando acontece, quando você chega, caramba, pô, da hora. Entende? Então, inclusive, eu vou até abrir uma situação aqui, que eu vou contar uma situação que aconteceu. Ela foi a primeira que eu liguei e ela, tipo, eu sou da Zona Norte, ela é da Zona Sul. Zona Sul. Cara, ela comemorou... Totalmente oposto. Totalmente distante. Totalmente distante. Como se fosse, não extremo norte, mas é norte, sentido litoral norte, né? O exemplo, sentido São José dos Campos. E aí ele tá no extremo sul, tipo, Taboão, tipo, já é muita distância. É longe, a distância de Guarulhos pra Zona Sul é longe. E aí, eu achei muito incrível a forma como ela comemorou, como eu também comemorei. E aí, teve uma pessoa próxima que quando eu fui contar, a pessoa virou pra mim e falou assim, tá, mas e aí, você vai ganhar quanto nisso? Sim. Aí eu parei, olhei, aí eu virei bem na bolota dos olhos da pessoa e falei assim, cara, não é sobre dinheiro. A gente não tá falando sobre valores. A gente tá falando de sonhos. Sonhos não tem preço. Sabe? Sonhos não tem preço. Nada compra, nada vale. Aí, tipo, a pessoa ficou me olhando assim, eu falei, caraca. Aí eu peguei uma listinha e já risquei o nome dela. Já risquei o nome dela da lista, assim. Aí a gente já entra na ambiência, né? Com quem você tá andando, pra quem você tá compartilhando seus sonhos. Sim. Aí eu falei assim, não. Aí, tipo, aí você já virou uma chave. Infelizmente, não é uma pessoa que não vai... Que não serve pra poder pra tá ao meu lado e nem pra me contar nada, porque, né? Sim, eu costumo... E é interessante que você falou de como a Elisângela ficou feliz, né? Parece que é com ela, né? Sim. A situação é isso que eu achei mais incrível, igual. Ela é uma pessoa, muitas das vezes, uma pessoa de longe... Ela vai acreditar mais e junto contigo do que uma pessoa que é de perto. Isso que aconteceu, essa situação que aconteceu foi com uma pessoa de perto. Então aí onde você para e pensa, nem todo mundo que tá do seu lado, tipo, tá com você. Exato. Entendeu? Então é uma parada muito... É todo dia, né? Sim, todo dia a gente vai aprendendo. É um aprendizado novo todo dia. A gente vai aprendendo e vai... Esses dias eu tava... Antes de vir pra cá, aí ele mandou mensagem. Marreta, preciso fazer uma reunião com você e com a Lula. Tal. Eu falei, tá bom. Ela, vocês estão sendo vistos. E tem muita coisa que vai acontecer aí pra vocês. E cuidado. Que a Eli, ela é muito... Ela preza muito cuidado. Ela tem um perfil muito acolhedor. Tipo, de mãe mesmo. De zelo, né? Cuidado. Muito zelosa com as pessoas. Sim. A gente tava na praia, daqui a pouco ela mandou mensagem. Sonhei com você. E aconteceu tudo isso. E, cuidado. Sim. Mas se prepara que vem coisa boa. Então, cara, quando a gente se cerca de pessoas que têm uma energia muito boa, você pode... É que assim, né? Tá chovendo, mano, agradece. Tá frio, agradece. Tá calor, agradece. Depois que topou o pé na quina da mesinha que dói, agradece. Depois que bem no dedinho, né? Aquela dorzinha. Depois que você agradece tudo isso, exato. Cara, depois as coisas boas e as coisas ruins. Muda. Eu comecei a ter uma metodologia de vida que eu não reclamo mais. Você acaba tipo murmurando um pouquinho, mas parou esse momento que você fica meio que murmurando,
pede perdão para Deus e agradece. Uhum. Porque tudo na vida tem um propósito, cara. Tudo na vida tem um propósito. No dia que ele me chamou pro duelo, eu tava num momento meu que eu tava, tipo, pra baixo. Tipo, e interessante que é a mesma coisa com nós três, né? A gente também tava num momento baixo, bem eu também tava num... Ela chegou, Marreta, o que você acha de você ser convidado especial do duelo? Mano, a hora que ela mandou aí entra a pessoa, às vezes a pessoa, pô, mas só isso? Mas, pô, convidado especial, cara. Quando eu falei, pô, isso é uma honra muito grande, né? Cara, é que nem assim, né? Que nem quando fala, né? Pra quem já mordeu um cachorro por um prato de comida, até onde eu tô chegando tá ótimo. Entendeu? Pô, essa eu não conhecia, hein? Isso até que mesmo. eu cheguei, essa pra quem não mordeu um cachorro por um prato de comida, até que eu cheguei longe. Essa e eu é não, assim, eu não conhecia. Eu ouvi isso esses dias. Toda vez que você vê onde você tá, por mais que seja 1 centímetro ou 1 km que você andou na sua trajetória, lembra sempre de onde você veio, de todas as dificuldades que você passou. Nossa, é incrível você falar isso, Marreta, porque eu tenho comigo também a seguinte forma: a gente nunca deve se esquecer da onde a gente saiu, né? Sim. Só que uma vez eu tava bem, eu e meus pensamentos, né, doido? Aí eu tava pensando assim, cara, realmente, às vezes a gente não esquece da onde a gente saiu. Não pode. Não pode. Só que a gente esquece o trajeto, o caminho, o que a gente percorreu pra gente chegar na onde a gente tá, entendeu? Os sapos que a gente já engoliu. Exatamente. Então, assim, a gente nunca pode esquecer nem da onde a gente saiu e nem o que já aconteceu na nossa trajetória pra gente chegar onde a gente está. Tá entendendo? É uma parada, uma parada meio, bem louca, assim, né? Mas, surreal. cara, é bem surreal, mas é pura verdade. Tem gente que não esquece de onde você saiu. Você não vai, mas esquece o que você passou pra chegar onde você tá. O né? percurso, exatamente, o processo. Quando eu quebrei o braço, uns 3 anos atrás, eu descobri um problema no coração, uma arritmia. E essa daí foi a barra pior pra mim, porque eu tava no auge, tinha feito a primeira luta. Pô, tal. cara, então né, tem que tomar cuidado com as coisas que vai falar pra você, porque você tem... Não, eu tomo remédio. Ó, já peguei a senha. Já peguei a senha. Aí que aconteceu? Nesse momento eu fiquei muito mal, muito mal. E quando eu quebrei o braço, eu fiquei chateado, fiquei mal, mas não tanto quanto. Porque quando eu descobri o problema do coração, o médico falou que eu poderia ter que colocar um marca-passo, não ia conseguir pegar minha filha no colo. Caramba. Não ia poder pegar 20 quilos no colo, minha filha era pequena. Então isso deu uma bagunçada e graças a Deus eu tava num culto. Aí o pastor pegou e falou assim, a palavra ia ser outra, mas Deus tá mandando falar: eis que a enfermidade que te coloco não é para a tua morte, sim para a minha glória. Bíblia, né? Isso tá na Bíblia. Bíblico. Então, Bíblia. depois disso, cara, quando aconteceu o fato do braço, eu entendi também que ali era um momento de parar. Eu já fiz o que eu queria. Uhum. Entendeu? Então, Deus tinha outros planos para mim. E fui pra barbearia e eu sei que tem mais planos ainda aí, que só ele Tem, meu amigo, sabe. Com certeza tem muita coisa para acontecer aí, muita coisa. Muita coisa. Às vezes a gente tem os percalços, né, no meio do caminho, como a Lula estava falando, da onde a gente está, para onde a gente vai, e o processo. E nesse processo que a gente passa, pessoas vêm, pessoas vão, né, situações acontecem, é sempre bom a gente guardar isso. O processo é muito importante, né? E talvez o que aconteceu com a sua história, né? A sua trajetória da onde você saiu, para onde você está chegando, porque você ainda tem não vou dizer que você chegou, porque senão seria um ponto final e você vai conquistar muita coisa ainda, eu tenho certeza disso. Então, aparentemente uma coisa ruim, né? Como você falou, aparentemente uma coisa ruim, mas algo que te levou para uma outra situação, onde você, através da sua história, você pode transformar a vida de alguém. Sim.
entende? Que talvez, sendo um lutador, talvez seria um exemplo, com certeza, eu tenho certeza, mas talvez não teria um alcance tão grande. Um impacto tão grande. Exatamente. A cadeira do barbeiro, ela é um divã. Exato. Sim. Então, eu tenho cliente que senta lá, que chora, é cliente que separou, é cliente que perdeu esposa. Você é barbeiro, você sabe o que a gente tá falando, né? Pra quem é da área da beleza aí, sabe, né, cara, que a cadeira a gente recebe todo tipo de pessoa, rola, tipo, todo tipo de terapia. Sim. E é incrível. Cara, por incrível que pareça, eu descobri esses dias, através do Will, da DW Will também. Cara que, tem uma parceria aí também fortíssima que tem expandido a minha mente aí na questão da estratégico, né, do meu marketing, do meu marketing. A gente tem trabalhado forte, a gente tá com vários projetos aí também para sair do papel. Em breve aí teremos workshop da Lula em São Paulo. Tô dando spoiler já, hein? Spoiler. Exclusivo, hein? Exclusivo. Logo, a visão. Logo teremos workshop. Mandar um abraço também, né, pro Will da DW. E, cara, eu tava conversando com... Eu faço consultoria com ele toda semana, né? Tudo mais. E em uma das consultorias, ele me mostrou o porquê que eu corto cabelo. Eu descobri recente por que eu corto cabelo. Corto cabelo, Deus, ele me proporcionou, né? Esse dom, esse talento de cortar cabelo para poder transformar vidas. Simplesmente isso. Transformar vidas, e não só transformar vidas por causa de um corte de cabelo. Não, cara. Porque é através de histórias, né? De histórias que a gente ouve. Ultimamente, eu tenho ouvido muita... É muito louco, porque parece que virou uma chave, né? E ultimamente eu tenho ouvido histórias de, tipo, meus clientes tenham conhecido os caras de uma forma, assim, diferente. E realmente, essa semana passada, eu tava aconselhando um dos clientes lá que o cara tá doido pra separar e é incrível como realmente nunca é só um corte. Nunca é só um corte de cabelo. É a experiência que eu posso trazer pro meu cliente, né, como profissional, e a experiência também de um papo, de um bate-papo, de um conselho, né? Então, é uma parada muito, muito louca. Olha, a barbearia, ela tem... da mesma forma que ela transformou a minha vida, porque quem era a Lula, né? Se eu vou contar a minha história aqui... 6 horas de... Mas vai ter que ficar mais uns 2 dias aqui no Rio, ó, chato. Quem era a Lula? Então, a barbearia, ela tem um poder, cara, de transformar vidas. Transformar a vida do Marreto, transformar a minha vida e automaticamente transforma também a vida dos nossos clientes, né? Que senta ali na nossa cadeira. Então, cara, é barbearia. Hoje eu vivo barbearia, respiro barbearia. Olha só o que a barbearia me proporcionou. Olha onde eu tô. É algo surreal, porque às vezes não é só o problema também, cara. Exato. Que os clientes passam na porta da barbearia lá, mano, olha a minha conquista. O cara comprou uma moto zero, outro comprou outra moto, comprou carro. Então, os caras vão cortar cabelo. Mano, comprei meu apartamento. Então, assim, você acaba ficando muito íntimo dos clientes. Eu tenho cliente meu que eu sou padrinho de casamento. Hoje ele não é mais meu cliente, ele é um irmão para mim. Sim. Então, você vai criando amizades, você vai criando laços. Laços. E é incrível também que da mesma forma que, por exemplo, muitas vezes o cliente conquista algo, né? Um celular, um carro, um casamento, um filho, enfim, a gente fica feliz. Cara, você tem que ver quando eu falei que eu ia vir pro Rio de Janeiro. Nossa! Teve cliente que chorou junto comigo na barbearia. Eu sou muito emotiva. Não parece ser só, eu tô com vontade de tirar. Teve cara cliente que comemorou. Então, tipo assim, aí eles falam, minha barbeira tá ficando famosa, mas não vai esquecer da gente. Aí já pode aumentar o corte, já pode aumentar o preço. Olha o spoiler. Olha aí, ó. Quando eu postei uma foto em Copacabana, em Copa, né, que a gente foi pra Copa em Copacabana no domingo, né? No domingo. Tipo, os caras... os clientes são os verdadeiros. Eles, e aí, Lola, agora eu vou ter que ir pro Rio pra cortar o cabelo? Eu falei assim, calma, rapaziada. Eu vou voltar. Mas é muito incrível como é real essa troca, sabe?
Nunca é só um corte, sabe? Nunca é só uma sobrancelha, nunca é uma barba, nunca é só, tipo, um atendimento de 30 minutos. Não, nunca é. E é recíproco, é recíproco. É recíproco tanto da nossa parte, né, como profissional, sim, como da parte do cliente também. Os caras ficou muito felizes, mano. Voltando a falar, às vezes os de longe dá mais, né? Mais importância. Mais importância daqueles de perto. O barbeiro, profissional da área da beleza, basicamente transista, barbeiro, cabeleireiro. Sim. Nós temos um acesso às pessoas em que nós conseguimos colocar as mãos na cabeça da pessoa. Sim. E biblicamente falando, essa imposição de mãos sobre a cabeça é muito poderosa. Pro bem e pro mal. Exatamente. Se você tem uma energia... Eu cheguei até a me arrepiar agora. Se você tem uma energia positiva, se você tem uma energia boa, o cliente ele recebe isso de você. Ele recebe isso também. E se você está com uma energia ruim, uma coisa negativa, o cliente também recebe isso de você. Cientificamente é comprovado que o maior ponto de concentração do corpo do ser humano é a cabeça. Exato. E a gente tem acesso, né? Tem acesso, Diretamente falando, porque não tem... Você chega ali, o cara... Você vai pegar um cabelo, você vai cortar na tesoura principalmente, você tem que botar a mão, você pega a mão, você bota aqui, você bota até mesmo na máquina, quando você faz aqui. Exato. Uma vez a mão inteira cobre todo o ori da pessoa. Exato. Né? Uma vez aconteceu uma coisa muito bizarra comigo. Eu tava na barbearia e tal, cortando o cabelo, e aí chegou um cliente, e esse cliente, ele era muito... Sabe aquele cliente que quando chega, tipo, ele troca ideia, ele conversa, ele dá risada, tipo, ele é muito... proativo. Pra frente, assim, sabe? Muito proativo. E aí, ele chegou, tal, e nesse dia ele chegou caladão, eu falei assim, aí eu já percebe que algo aconteceu. Algo de errado não está certo nisso. Aí ele sentou, então, e aí, meu parceiro, tudo bom? Tudo bom. Mesmo corte. Tal. E aí ele tava sério, ele ficou. E aí, de repente, esse cara, tipo assim, ele meio que fechou o olho assim, e aí, às vezes, quando eu tava... E aí ele meio que fazia uns movimentos assim, como se ele estivesse com dor. Aí eu... tá tudo bem, cara? Ele, mano, eu tô com uma dor nas costas. Eu falei assim, cara, mentira. Ele, sério, por quê? Eu falei assim, cara, que lado que é? Porque eu também, mano, foi você sentar aqui que eu comecei a sentir dor nas costas aqui, ó. Aí ele, cara, é exatamente no lugar onde eu tô sentindo dor. Aí eu falei assim, nossa, que parada sinistra. Eu falei assim, é troca de energia, isso daí. Aí ele... Sai fora, tá amarrado. Mas, sabe, às vezes isso não é, né, espiritualmente falando, a gente tem que se cuidar. Sim, nosso psicológico. A gente tem que estar bem. Porque da mesma forma, é o que você falou, são transferências de energia. Da mesma forma que a gente transmite, a gente também absorve. Sim. Foi incrível que, exatamente, no mesmo lugar que ele tava sentindo a dor nas costas, foi onde eu comecei a sentir a dor nas costas. Depois que ele foi embora, tipo... Vida que segue. Então a gente o profissional, a gente precisa cuidar muito da nossa mente. A gente precisa cuidar muito, não é como a gente estava falando aqui, não é só sobre cortar cabelo, tem algo por trás disso. A gente precisa se cuidar. Cuidar da nossa mente, cuidar da saúde. Eu super apoio, tipo assim, eu sou super a favor de pessoas que fazem terapia, pessoas que fazem academia, porque, cara, a gente é um templo e a gente tem que cuidar desse templo, sabe? A gente tem que cuidar da mente, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da alma, sabe? Porque eu vejo, infelizmente, muito barbeiro também doente, sabe? Mentalmente falando, doente. Às vezes se frustra por pessoas, por... coisas que não deram certo, ou muita afobação, e aí, se frustra, acaba abandonando a profissão, né? E tudo mais. E isso é muito importante, porque a mente do profissional tá bem. Quando a mente do profissional tá bem, cara, da hora. Uma vez eu ouvi que a barbearia é o reflexo da sua vida. Como que tá a sua barbearia hoje? Exato. Tá bagunçada, tá jogada, tá suja, tá largada, entendeu? Exatamente, a barbearia é o reflexo da sua casa, é o reflexo da sua vida. Por que isso? Porque a maioria do tempo, você tá na barbearia. Você vive mais dentro da barbearia do que propriamente em casa, né? Então, é automático. Aquilo vai refletir, a sua vida vai refletir ali.
Sim. E aí, se a sua barbearia tá desorganizada, cara, alguma coisa aí... E isso que você tá falando aí é fato, e eu posso afirmar isso, porque quando eu comecei a cuidar mais da minha casa, as coisas para mim começaram a fluir de modo mais assertivo, sabe? Sim. A Revolution começou a andar, fluir assim naturalmente. Naturalmente, exato. A barbearia começou a fluir naturalmente. Eu voltei para uma barbearia que eu já tinha trabalhado, que eu já havia trabalhado lá uma certa vez. Aí, por uma questão de escolha, que eu dava aula na Embeleze, preferir seguir a minha carreira de educador porque eu queria pegar a experiência. Então, eu saí de uma excelente oportunidade que eu tinha para dar sequência. Eu não vou dizer que foi uma escolha ruim ou boa, mas foi uma escolha que eu precisava fazer naquele momento e que me trouxe uma experiência que hoje eu tenho uma certa experiência nessa área. E eu tive a oportunidade de voltar para essa barbearia onde eu estou hoje, que é na Urca, na Zona Sul, lá na Cosa Nostra. Né, um ambiente muito legal, muito bacana de trabalhar, e as coisas começaram a fluir dessa forma. Então é muito positivo isso. A gente precisa realmente dar vazão para isso, né? Refletir. Não tem como a gente estar bem no nosso ambiente. Eu sei que são duas esferas diferentes. A nossa vida profissional é uma coisa, a nossa vida pessoal é outra coisa. Só que quando as duas estão assim, ó, na mesma sintonia, as coisas fluem de uma forma muito melhor. Quando eu falo tipo de casa, eu não falo só casa física. Eu falo casa... mente. Sabe? Mente e corpo também. Exatamente isso. Com certeza. Mas é assim, né? Que nem... Infelizmente, nem todo dia a gente consegue estar bem, né? Sim. Entendeu? E assim, eu não sei vocês, mas eu tenho esse defeito. De acabar, tipo assim, é claro que agora, como eu tenho meus clientes, eu tenho um cliente que corta comigo desde quando eu comecei. Tem um cliente lá que corta comigo há 8 anos já. Então você tem uma intimidade para você conversar e tal. E os próprios clientes, quando eles olham para você, eles falam: mano, você não tá bem. Os clientes também já percebem: você não tá bem, porque você não tá brincando. Porque eu sou muito brincalhão na barbearia. Quando eu entro na minha barbearia, eu falo que eu tenho 15 anos de idade. Eu brinco muito lá com meus clientes, a gente tira barato, dá risada. Então, quando os clientes veem que eu tô mais quieto e tal, aí converso, aí dá aquela... Aí você começa a voltar de novo. Porque, querendo ou não, a nossa vida ela vai fazendo assim, né? Como se fossem os batimentos cardíacos, altos e baixos, assim vai indo. Então, acontece de você não estar num dia legal, numa semana legal, porém, não pode dar constância nisso. Exatamente. Aí você tem que, Aí que assim, a gente fala que a barbearia nos proporciona. Só que, se não fosse nós por nós mesmos, a barbearia não ia nos proporcionar nada. A verdade é essa. Então, matar um leão por dia, é a gente fazer o nosso melhor para nós mesmos, e o que a gente quer, a gente correr atrás. Sabe? Porque a gente correndo atrás, Deus vai ver que a gente quer aquilo, que a gente almeja, por mais que ele já tenha traçado a nossa vida toda. Mas assim, vou pôr uma dificuldade aqui porque tá muito fácil para ele. Senão ele vai chegar lá na frente, ele não vai dar valor. Entende? Quando eu tava no começo, eu tentei querer ser embaixador de marca, eu achava um máximo aquilo. E, você é pequeno, como a gente falou, é pequeno, então ninguém te vê, ninguém te enxerga. E foi passando-se os anos, larguei de mão. Aí eu falei, mas é um sonho meu. E fluiu. É um sonho, sabe? É um sonho. E de 2024 pra cá, do final do ano pra cá, vem acontecendo muita coisa boa. Muita coisa. E assim, a gente vai lutando, vai procurando, vai conseguindo. O meu sonho era participar de um podcast. Já tô na minha terceira já participação. Tá veterano, já. Meu sonho era ser embaixador de uma marca. Hoje eu sou embaixador de uma marca, da Mermin. Falando nisso, né, eu já ia perguntar isso eu ia pedir vocês para falar sobre isso. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que é essa sensação de estar como embaixador, de ser um embaixador de uma marca, né, que tá vindo de aí. Novo, cara. Poxa, Carlos, gosta de fazer as pessoas chorar, cara. Mas eu acho que, assim, as pessoas... tem pessoas que estão assistindo lá que têm essa mesma vontade, né, de ser visto por uma marca e colocar isso em prática, porque
é como a Lola falou, às vezes não é nem sobre dinheiro, é sobre você estar caminhando com uma ferramenta que te coloca em uma certa evidência. Sim. Porque quando você passa a ser embaixador de uma marca, quando você carrega no peito a marca de uma empresa, você começa as pessoas começam a te... Caramba, ó, cara, Te olhar diferente. já começa, né, a atrair outras coisas também. E nessa daí, quando você vira um embaixador, que nem o Gustavo me deu essa oportunidade. Inclusive, Gustavo, meu parceirão. gratidão. Tipo, eu fechei de uma forma assim tão grande com a Mermin que, cara, eu me sinto parte da empresa, sabe? Então, assim, quando ele vai falar, eu pergunto pra ele, qual produto você vai lançar agora, tal? Acho que se você lançasse esse produto, assim, vamos pensar na bancada do barbeiro, vamos pensar no cliente final. Então, isso tudo, eu vesti a camisa, a calça, o tênis, a touca, eu vesti a Mermin. Isso é importante, Marreta, que você está falando, porque as pessoas dificilmente elas acreditam no nosso projeto. Sim. É difícil a gente encontrar alguém que sabe, que abrace, que abrace. sinta aquilo, aquela vontade que você tem de fazer a coisa acontecer. E quando isso acontece, é muito mais fácil de fluir, sabe? E assim, ela tá crescendo agora. Ela tá começando, ela tá dando os primeiros passos. E, cara, eu penso assim, tipo, se é pra ela crescer, eu vou dar o meu melhor pra ela crescer, porque automaticamente, ela crescendo, eu vou subir junto com ela. Então, tipo assim, eu já realizei mais um sonho de ser embaixador. E eu conversando com ele, falei, mano, a meta é a gente trabalhar muito para que ano que vem vocês estejam com um stand na Barbie Week. Então, tipo, eu já tô projetando na minha mente que eles vão crescer muito. Então, assim, quando você tem Visão empreendedora. e outra, quando você Visionário. tem uma pessoa, do seu lado, que a pessoa pensa igual, cara, é totalmente diferente. Que, assim, os embaixadores da Mermin passam por mim para poder entrar. Então, ele me deu essa confiança, ele me deu essa responsabilidade. Entendeu? Porque você está na mesma sintonia. Na aqui. sintonia. Então... E aí para de ser só uma mente pensante e são duas. Aí daqui a pouco são 3, são 4 e a coisa começa a tomar uma proporção muito... Que nem quando foi o B, parceirão B, quando foi o B, ele falou assim, mano, pô, o B faz uns penteados. Eu falei, ele tá usando o produto e tá dando certo, tá fluindo, porque ele faz muito marketing e tal. Aí eu falei, mano, eu acho que é uma boa. Ele falou, então, beleza, vamos chamar ele. Aí chamou, ele falou, e agora? Eu falei, eu já tenho alguns nomes na minha cabeça, porque eu já não pensei só na marca. Tipo assim, de ficar só... Não pensei só na internet. Eu pensei em regiões, porque a marca ela não tem só que ficar aparecendo na internet, ela tem que vender. Exatamente. Então, aí eu falei, o B é Zona Leste também, só que ele é mais longe de mim, ele é um pouco mais longe. Aí eu falei, aí, querendo ou não, a gente faz amizade, a gente acompanha todo dia o Instagram. Então, o Instagram da Lola, o Instagram de outras pessoas aí que já estão na listinha aí. Aí quando a gente fala que a pessoa tem que manter ali, né? É a constância. Não é só, tipo, igual quando o Marreta foi pro duelo, você levou as pomadas, né? Levei. Ele levou as pomadas e tal, e aí ele distribuiu pra galera lá. Cara, teve gente que, tipo, fez um vídeo só e ficou por isso mesmo. Não, fez um vídeo e falou, fiz lá, e agora? Como é que eu faço pra ser embaixador? Tipo, não, gente, tem que ser uma parada constante. Sim. Tem que ser constância. E isso aí é uma coisa que um amigo me falou uma vez, primeiro você tem que ser interessante. Exatamente, depois ser interesseiro. Já sei até quem falou isso daí. Então, primeiro a gente tem que ser... Por que o evento ontem aconteceu? Lá, parceria com... Sim. Um dos maiores, com a referência, com uma das maiores referências do Brasil. Max dos Santos, eu só vi Max dos Santos só na internet, entende? Só no Instagram. E eu tive o privilégio ontem de estar palestrando no mesmo evento que o cara, no mesmo palco que o cara. Uhum. Então, por quê? Foi só porque eu tenho um cabelo maneiro, estilo? Não, porque eu, de certa forma eu sou interessante. Eu me tornei interessante para que isso acontecesse. Sim.
Então, quando a gente começa a ser interessante primeiro, a gente começa a atrair as coisas pra gente, para de correr atrás das coisas e as coisas começam a acontecer. Exatamente. É que nem na questão... Quando eu falei pra ele que pra gente colocar a Lola, já foi em outra intenção. Eu falei, ela é Guarulhos, é totalmente o oposto da onde eu tô, tipo, é mais de 1 hora, eu acho que da casa dela pra mim. 1h30, tipo 1h40, por aí. Então eu falei, ela sendo barbeira lá, como ela é muito influencer na região dela, eu falei, ela, pro Gustavo, ela seria muito mais interessante ela começar até, tipo, distribuir. Tipo assim, porque quando eu falei pra ele, eu falei, lá é muita barbearia, ela conhece muito barbeiro. Então, ela começando a usar, a marketar, o pessoal, tipo, já vê ela com outros olhos. Inclusive, novidades em breve. Entendeu? Arrasta pra cima aí. Spoiler. Tudo que eu faço, tipo assim... É estratégico, né? É estratégico. Tem que ser intencional, Tem que ser exato. Intencional. Tem que ser intencional. E assim, tudo que você for fazer, que seja até pra outra pessoa, faça pensando como se fosse pra você. Sabe? Faça como se fosse pra você, com todo carinho, com todo amor, como se for, suponhamos, o podcast Revolution. Eu vou participar lá, eu vou ficar sentado quieto, eu não vou falar Não, eu tenho que fazer, eu tenho que, tipo, me mostrar ali pra falar, nossa, Marita, como tava aquele negócio, que energia lá, todo mundo conversando. Então, é dar o meu melhor. Sim. Exatamente. Dar o meu melhor. Como eu atendo meus clientes, eu dou o meu melhor pros meus clientes. E então, tipo, pra Mermin eu dou o meu melhor, pra próxima marca que eu quero ser embaixador não é de produto, é de outras coisas. E assim, até eu chegar onde eu quero. O meu sonho é me apresentar na Barber Week. Claro, eu não quero, tipo assim, eu não quero me apresentar no palco, se for da vontade de Deus que eu apresente no congresso, amém. Mas eu quero me apresentar lá dentro. Mostrar um pouco, tipo, sentir aquela energia, porque quando eu vou na Barber Week há muitos anos. Rapaz, esse episódio tá cheio de spoiler. Eu não posso falar muita coisa também, não, mas eu tenho novidades também aí. Cara, então... É pra ficar com gostinho de quero mais. Tem que ir acompanhando, porque aí toda semana que tiver um podcast vai pegando a visão. Então, eu olho, quando você passa naqueles... Não sei se você já teve a oportunidade de ir na Barber Week. Na Barber Week ainda não. Já fui a umas outras feiras na área da beleza, mas na Barber Week eu vou ter essa experiência esse ano. Você vai vendo os auditórios, né? São pequenas salas de aquário e lá vários barbeiros palestrando, tipo, mini cursos, mini workshops ali. E cada um que você passa, você fala, mano, eu conheço esse cara, velho. Nossa, eu sigo ele, mano. Olha que da hora. Daquele dali também. E assim, você começa a ver que não é aquele cara que tem 50 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores. É aquele cara que tem seus 25 mil seguidores. É aquele cara que ele humilde, tá ali, tipo, aqueles 25 mil humilde. Mas ele tá ali, sabe? E o cara tá explicando e você fala, nossa, mano, eu quero tá ali também. Eu quero participar, eu quero ser o diferencial também, não só pra mim, mas para as pessoas que chegam ali, você fala algo que a pessoa tava precisando ouvir naquele momento, que ele vai falar assim, nossa, mano. Então fui lá na Barber Week, eu tava assistindo lá o Marreta. É algo que transforma, né? Você tem acesso a levar sonho a induzir aquela pessoa que de repente não tem mais sonhos, né? Por causa de alguma frustração, a voltar a sonhar novamente. Cara, sobre esse negócio aí que ele falou da Barber Week, foi incrível que quando eu sou barbeira tem 4 anos, a primeira vez que eu fui na Barber Week, já fui acho que em 3 Barber Week, foi o primeiro logo após a pandemia, né? E aí, eu nova na profissão e tal, aquele negócio, aquele alvoroço todo. E aí, quando eu cheguei na Barber Week, eu nunca vou esquecer desse dia, foi quando eu conheci a Luísa Lopes, a Papo de Barbeira. Inclusive, é minha referência, minha amiga. E quando eu vi Rio ela... de Janeiro, aguardem, porque a gente vai... Conversamos um pouquinho ontem sobre algumas coisas. Vai acontecer maneiro aí no Rio também. Tem muita coisa pra acontecer, cara. Tem muita coisa. E aí, quando eu vi ela, a primeira vez que eu vi ela, tipo, eu vi ela lá no stand da El Capitã, tipo, mulher. Aí eu olhei e eu falei assim, cara, é possível, tipo assim, ter uma mulher no stand, tipo, cortando o cabelo?
peraí que a parada é outra. E aí, eu não vou esquecer, esse dia eu conheci ela, troquei meu papo com ela e tal, isso e aquilo, e aí a gente tem amizade até hoje. Final do mês eu vou pra Campinas, vou lá ver ela, 24 de agosto tem um evento, ó, posso falar? Pode, 24 deve. de agosto, em São Paulo, vai acontecer o maior evento para barbeiras. A imersão em breve, Papo, né? De Barbeira, 24 de agosto, em São Paulo, hein? Barbeiras aí, ó, de São Paulo. Do Brasil, da região total, da região nacional. Você quer se reunir, conhecer as maiores referências, vai ser um evento muito top. E o mais legal, mulheres! Pessoal, eu sei que o papo tá incrível. Por mim, a gente ficava aqui mais 5 horas gravando o dia inteiro, né? Mas a gente já tá caminhando pro final, então já quero fazer minhas considerações finais aqui, agradecendo mais uma vez a Deus, a essas pessoas incríveis que estão aqui. Lola, Marreta, muito obrigado por vocês terem, de certa forma, né, abraçado a Revolution, né, porque eu me sinto, como representante da marca, eu me sinto abraçado por vocês, de verdade. Sim. Né, parece que já é uma amizade que já tem anos. Né? Eu falei isso. Então, eu agradeço muito a vocês por colocarem o coração de vocês na Revolution e mostrarem, não só com palavras, mas com atitudes, que vocês estão dispostos a fazer esse projeto crescer também. Né? Agradeço ao meu público, agradeço ao pessoal aqui do estúdio, minha fotógrafa que está ali fazendo vários cliques, a Renê. Então, é isso, gente. Em breve, novidades. Continue acompanhando a gente. Deixo para meus convidados agora fazer as considerações finais agora e, né, por favor, né? Lola Barber, co-hoster da Revolution agora Minds, é oficial, né? Oficial, Lola Barber, co-host da Revolution Minds. Agradecer a Deus, obrigado a todos que estão aqui, Carlos, a oportunidade, a galera do estúdio, o pessoal que está acompanhando aí. E, cara, agora é oficial e acompanha aí que vem muita coisa boa, vem muita entrevista boa, muito. Cara, eu tô até... Muita qualidade. Só vem, vambora, pra cima. Quero agradecer o Carlos. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Que sem ele nada disso teria acontecido. Mas agradecer ao Carlos pela recepção maravilhosa que ele fez da gente aqui no Rio de Janeiro. Cara, sem palavras mesmo, assim, eu me senti muito acolhido de verdade. E muito obrigado por ter feito esse convite que eu não esperava. Eu não esperava esse convite. Para mim foi uma honra participar. E, galera, fiquem muito atentos e muito ligados, porque vem muita a Revolution coisa Mids vai crescer demais. Então, vem muita coisa boa por aí, viu? Segue a Revolution, segue meu Instagram, lolabarber.ofc e vambora. Marreta Leandro OFC. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Até a próxima. Revolution Minds, cola com a gente que sucesso é garantido. Tamo junto. Valeu.